Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitos assuntos relevantes para a gente tratar com vocês. A gente vai falar aqui sobre notícias de dentro de campo e fora de campo. Ontem a CBF divulgou aí a tabela da Série B, o Vasco com data para estreia e já conheceu o seu primeiro adversário na competição mais importante do ano. A gente vai falar bastante aqui sobre a quarta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, ou se você preferir, a Taça Guanabara. O Vasco que tem um compromisso importante contra o Madureira no domingo, jogo de alto risco com relação à segurança. Iremos explicar a vocês. Ontem o Jorge Salgado fez um pronunciamento com relação à SAF, disse que está democratizando o clube, reestruturando. O Levenciano deu uma resposta à altura. Olha, a gente vai repercutir aqui. Vamos falar sobre as vitórias que a gente teve, isto mesmo, no plural, ontem, porque além da vitória que a gente teve no embate contra o Jorge Salgado, também vencemos no território que eles dizem ser deles, lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Levenciano sai mais forte depois dessa decisão aí. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação da AGE, certo? Então, por favor, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Laureano, por que tu pede a inscrição em todo o vídeo? Simplesmente para a gente combater esses caras que fazem mal ao Vasco da Gama. Deixa o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e simplesmente também ativem o sininho. Façam esse favor para o amigo. Vamos lá, galera. Com relação aqui à CBF. Ontem a CBF divulgou a tabela aí do Vasco da Gama na Série B. Primeira rodada vai acontecer ou no dia 8 ou no dia 9. E a gente vai enfrentar o Vila Nova. Abril já, tá? Mês de abril. Então o Vasco tem 2 meses aí para se preparar para a competição do ano e garantir o seu acesso. Deixa nos comentários aí, meus amigos, qual a sua expectativa para este ano o Vasco da Gama na Série B. Até onde o Vasco pode chegar. Bom, com relação à quarta rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama tem um compromisso muito importante contra a equipe do contra a equipe do Madureira, lá em Conselheiro Galvão, jogo que acontecerá às 15h30 da tarde. No mesmo tempo vai acontecer no Maracanã Fla-Flu, é um bairro encostado com o outro. O jogo do Flamengo é no Engenhão, o jogo do Vasco é em Madureira. A PM, né, a Polícia Militar, pediu para que esse jogo aí fosse postergado ou adiantado, mas o presidente do Madureira, o Elias Duba, bateu o pé aí e não quis mudar. O Vasco sem representatividade na FERJ também não falou nada. Então tá confirmado aí o jogo no domingo,
e vai ser difícil, porque uma estimativa aí de sensação térmica de 50 graus, rapaziada. E sobre a situação de preservar a atleta, o fisiologista do Vasco foi bem claro no Atenção Vascaínos. A gente vai examinar os jogadores, se tiver tudo ok, vai todo mundo para campo sem problema nenhum, certo? E o Vasco da Gama, né, está na terceira colocação nessa Taça Guanabara, o campeonato estadual. E é o seguinte, galera, perdemos 2 posições, nada a preocupar, porque a gente está com a mesma quantidade de pontos que Botafogo e também o Flamengo, só perdendo aí no saldo de gols. Bom, meus amigos, é o seguinte, vamos ver se o Zé Ricardo simplesmente ajeita o sistema defensivo do Vasco da Gama. Enquanto isso, a gente pede para essa diretoria se manifestar rapidamente com relação à situação de reforços. Ontem a gente teve aí a situação envolvendo a SAF. O Jorge Salgado falou que está democratizando o Vasco e profissionalizando o clube como nunca antes foi visto, certo? E o Levenciano simplesmente respondeu. Ele fez uma live, até citou o nosso canal, foi solidário aqui com o processo que o Jorge Salgado moveu contra a gente, certo? Nos defendeu. E o Levenciano falou aqui, né? Ninguém vai colocar R$ 1.000 na mão de um babaca como você. Foi essa a resposta que o Leven deu para o Jorge Salgado, né? O Levenciano aí muito preocupado com essa situação aí da SAF ser instaurada no Vasco da Gama. Com relação à situação na justiça, ontem a gente obteve uma vitória. Teve gente falando que o Laureano perdeu, que o Laureano tem que se retratar. É o seguinte, gente, olha, processo arquivado, tá? Nos próximos dias aí, o site do Tribunal de Justiça vai publicar no Diário Oficial tudo bonitinho, certo? E o Jorge Salgado perdeu porque ele é um frouxo, tá? Frouxo. E é o seguinte, quem diz se preocupar com a sua honra, né? Pelo menos deveria vir para a audiência e me encarar, cara a cara, certo? Então essa é a forma como eu estou me retratando com o seu Jorge Salgado. Além disso, a gente obteve uma vitória ontem maiúscula no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde a Justiça, né, a doutora Renata Machado Cota Burratem, o nome dela, ela simplesmente aí rejeitou o agravo do Jorge Salgado, né, e manteve aí o Roberto Monteiro e o Edmilson Valentim no quadro social do Vasco da Gama, aonde eles dizem que é território deles. E a justificativa que a juíza deu, que a desembargadora, melhor dizendo, deu, que isso é perseguição política. Com essa decisão, sem dúvida nenhuma, Luiz Roberto Levenciano sai do Tribunal de Justiça aí mais fortalecido. É uma decisão favorável à democracia e ao Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma. Galera, sobre a situação da AGE, vou pedir aqui encarecidamente. A gente está com 300 assinaturas lá que estão em exigência. Pessoal, dê uma olhada lá na documentação de vocês para ver se tá tudo certo, tudo ok, tá? 1.700 assinaturas, tá? 300 pendentes. Vai ter coleta de assinaturas aí no sábado, tá? A partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde, tá? Então o objetivo é a gente chegar a 2.500 assinaturas aí.
Perfeito, rapaziada? E em breve a gente vai bater essa situação. Vamos fazer a nossa GE, convocar novas eleições no Vasco da Gama e, consequentemente, destituir Jorge Salgado, esse conselho fiscal e esse conselho deliberativo que tanto faz mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!